é um termo que, aos poucos, está ganhando espaço na agenda climática e ela precisa estar no centro do desenvolvimento de políticas públicas, de projetos, de qualquer coisa. A justiça climática, ela traz elementos que fazem com que a gente desenvolva adaptação, mitigação, resiliência, olhando para aqueles que mais sofrem as consequências da crise climática, mas não somente eles. Aqueles que os mais vulneráveis hoje são os que estão sofrendo de imediato a consequência, mas isso vai chegar em todo mundo. E se a gente consegue criar políticas e projetos e nos adaptarmos de uma forma a proteger e do mesmo jeito fornecer trabalho, desenvolver a economia, fazer com que aqueles na linha de fronte, os mais vulneráveis, tenham a dignidade para continuar vivendo no meio de tantas transformações que a mudança climática está trazendo, é fundamental. E isso faz com que a justiça climática seja fundamental. A gente está acostumado a pensar no modus operandi de antigamente para resolver um problema que é novo para todos nós, que é a crise climática. E se a gente não traz a justiça climática para o centro das decisões, do debate, das escolhas, a gente vai acabar cometendo os mesmos erros do passado, porque a gente vai continuar pensando da forma que a gente está acostumado a pensar. E a justiça climática nos força a pensar diferente, para criar soluções diferentes para a maior crise do nosso século. Fundamental. É um recorte que precisa ser transversal. Mundialmente falando, a ciência, enfim, os estudos, e não precisa ir muito longe, é só escutar as histórias das pessoas nas linhas mais vulneráveis, as mulheres são as que mais sofrem. E quando a gente traz o recorte, mulheres negras, periféricas, ou quilombolas, indígenas, elas são as mais afetadas. E as mulheres em lugares até mais afastados, com o problema de acesso à água ou acesso à comida, precisam caminhar mais longe, são elas que acabam sendo as responsáveis por cuidar da família. E a crise climática, ela muda a forma de vida como as pessoas estavam acostumadas. E as pessoas que vivem com tão pouco acabam sentindo na pele o efeito disso. E isso acaba recaindo principalmente nas mulheres. Se a gente tem um corte de empregos, por exemplo, como a própria Covid mostrou, o número de desemprego entre as mulheres é muito maior do que entre os homens. A sobrecarga, quando uma crise acontece, como a própria Covid também mostrou, é o dobro, o triplo em cima das mulheres. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a agenda climática, como foi muito bem falado no painel, são as mulheres que estão na linha de frente, assim, é a maioria. É a maioria que lidera as organizações, é a maioria que lidera os projetos no chão para fazer com que a gente enderece a crise climática. Sim, o desafio é imenso quando a gente olha para o Brasil, porque somos um país continental. Temos desafios diversos de norte a sul do Brasil. Quando você vê um mapa de uma análise de vulnerabilidade climática no nosso país, você percebe que as vulnerabilidades e as consequências da crise climática são muito diferentes no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul. Então, isso exige muitas pessoas, exige políticas muito efetivas para a gente endereçar essa crise. E, infelizmente, ainda, nos lugares de tomadas de decisão, o Brasil ainda é liderado por uma maioria homem. E a gente precisa cada vez mais ocupar esses espaços, ocupar esses lugares de decisão para que as mulheres também consigam trazer a voz. Não só a voz, como o olhar, a empatia, o cuidar da sociedade que nós temos, mas com muita técnica, muita capacidade para fazer com que as políticas sejam muito mais inclusivas. É muito difícil a gente desenhar uma política para um público em que esse público não é representado por aqueles que estão desenhando aquela política. Então, tem um gap muito grande e a gente precisa dessas representatividades dentro dos espaços de decisão para que as políticas, os projetos realmente sejam efetivos. Caso contrário, é tapar o sol com a peneira e é ver o que a gente está acostumado a ver no Brasil em políticas que acabam não sendo efetivas e muito porque não possui essa lente climática. Eu brinco que a gente precisa colocar um óculos da mudança climática para que toda e qualquer política pública seja desenhada com essa lente, porque a cidade está mudando, o campo está mudando, tudo que a gente está acostumado a ver está se alterando e a gente precisa criar políticas olhando a longo prazo para que elas sejam efetivas e que a longo prazo a gente consiga preservar empregos nessa transição justa, fazer com que a economia mantenha no seu desenvolvimento, porém sustentável, de uma forma que quando vier uma outra crise como a Covid, e infelizmente isso vai acontecer, a Covid é um trailer de um longo filme que a gente já começou a assistir, a gente vai estar muito mais preparado para conseguir, enfim, manter o modus operandi da vida acontecendo no dia a dia.